Bom dia, pessoal! Nessa semana, nós vamos continuar um pouco sobre a função quadrática, tá? Algumas análises específicas em relação à função e o gráfico, tá? Agora, de início, nós vamos analisar o valor do delta. Lembra quando a gente tinha a função, a equação do segundo grau, a gente identificava os coeficientes A, B e C, realizava a continha e identificava o valor do delta. Se o delta dava maior que zero positivo, a gente continuava a continha. Se desse zero, a gente também continuava a continha para encontrar os valores da raiz. Só que quando dava negativo, a gente não continuava. Por quê? Iria aplicar dentro da raiz quadrada. E não existe no momento, no conjunto dos números reais, raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo. Por isso que a gente parava, tá? E agora a gente vai ter essa noção pensando no gráfico. Como assim tem raiz, não tem raiz em relação ao gráfico? Se o delta é positivo, nós vamos ter duas raízes, tá? Então, como assim duas raízes? Quer dizer o quê? Que o gráfico, a parábola, ela vai passar, interceptar no eixo X, que é o nosso chão, digamos que eu tinha dito, a raiz, em dois pontos, tá? Esses dois pontos que a parábola ela passa no eixo X são as raízes encontradas ali no cálculo da formulinha, tá? Dessa maneira, se for o A positivo com cavidade voltada para cima, e dessa maneira, se for o A negativo com cavidade voltada para baixo. Vai passar por dois pontos no eixo X. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes idênticas. Então, vocês vão calcular, vão identificar x1 um valor, x2 o mesmo valor, tá? Então, vai passar em um único ponto. Então, quando o delta der zero, no gráfico, a parábola vai passar no eixo x em um único ponto. Olha aqui o exemplo quando a concavidade é voltada para cima, o A positivo, e quando a concavidade é voltada para baixo. A parábola fica totalmente abaixo do eixo x, e quando o A é positivo e o delta é zero, a parábola fica totalmente para cima no eixo x, tá? E quando o delta é negativo, menor que zero, não tem raiz real. Então, o que vai acontecer? O gráfico vai existir, tá? Só que a parábola, ela não toca, ela não passa pelo eixo X. Ou ela fica totalmente acima ou totalmente abaixo, não tem nenhum ponto comum. Já que quando é maior que zero, ela fura, né? Ela passa pelo eixo X, ela toca em dois pontos. Igual a zero, ela toca em um único ponto, tá? Se a gente observar, esse único ponto vai ser o vértice da parábola, tá bom? Vai ser o vértice aqui da parábola. Certo? Agora, eu só vou mostrar a ideia de ponto máximo e mínimo aqui da apostila, depois eu vou no programinha aqui para a gente ver melhor os desenhos. Quando eu tenho uma concavidade voltada para baixo, eu tenho a parábola, ela assume o vértice num ponto máximo. Como assim um ponto máximo? É o ponto mais alto dessa curva, dessa parábola. É o topo, tá? Quando a concavidade é voltada para baixo, o A é menor que zero, negativo. A coordenada do vértice representa o ponto máximo da parábola, tá? Quando a concavidade é voltada para cima, o A é maior que zero, positivo. O vértice, ele determina o ponto mais baixo dessa parábola. Então, é chamado de ponto mínimo, certo? E a gente viu como calcula a coordenada do vértice. Vocês vão encontrar as raízes. A coordenada do vértice é o ponto médio entre as raízes, então eu somo as raízes e divido por 2. Eu vou encontrar a coordenada x do vértice dessa maneira. Para encontrar a coordenada y, é só substituir esse valor que eu encontrei para x em todos os x da função, faz a continha, o resultado vai ser a coordenada y do vértice, tá? Pessoal, eu fiz aqui um exemplo que eu peguei a continha, tá?
Não tô conseguindo abrir no computador. Olha, eu fiz duas continhas aqui para vocês olharem. Peguei essa função y é igual a 2x ao quadrado menos 2x mais 5. Eu identifiquei os coeficientes, o a, quem acompanha o x ao quadrado, 2. Quem acompanha o x é o b, menos 2. O número sozinho, o coeficiente sozinho, é o c, 5. Calculei o delta aqui, substituí o a, o b e o c. 2 ao quadrado, 4, menos com menos mais. Aqui eu realizei a multiplicação, 4 vezes 2 vezes 5 vai dar 40. Menos com mais, menos, menos com mais, menos, regra de sinal. Eu devo 40, pago 4, fico devendo 36. O que aconteceu aqui? Delta negativo, eu não continuo a conta, não vai existir solução real, não vai existir raiz real aqui, tá? Então, a gente vai observar que o gráfico, o A é positivo, então com cavidade voltada para cima, vai ficar dessa maneira em relação ao eixo X. Depois eu vou mostrar essa mesma função utilizando o programinha ali, tá? Aqui eu fiz a continha com essa outra função, essa outra equação do segundo grau, essa outra função quadrática. Identifiquei os coeficientes, o A não tem número acompanhando aqui, é 1. O B não tem número, é 1, só que está um negativo. E o C é o número sozinho, menos 2. Calculei o delta. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. 1 vezes 1, menos com menos mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Menos com mais, menos com menos, positivo. Eu tenho 1, eu tenho 8, eu fico com 9. Quando é positivo, eu vou ter duas raízes. Daí, o gráfico será dessa maneira. Por quê? Porque o A é positivo com cavidade voltada para cima. Então, vai passar pelo eixo X em 2 pontos, nessas duas raízes. Eu fiz a continha das raízes, tá? Eu identifiquei aqui, eu vou passar com calma. Substituí o B, o valor do delta, aqui o A, menos com menos mais. Esse menos é da fórmula, lembra? Mais ou menos eu calculei a raiz quadrada do delta, que era 9, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Multipliquei aqui 2 vezes 1, 2. Aqui eu separei x1 e x2. O resultado da raiz, um é positivo e o outro eu uso ele negativo. Então, eu tenho 1, ganho 3, fico com 4. 4 dividido por 2, 2. Essa foi a primeira raiz. Eu tenho 1, gastei 3, fico devendo 2. Dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Menos com mais, menos, menos 1. É a outra raiz, tá? Como que eu represento essas raízes em um ponto? O valor que eu encontrei é a coordenada x. As raízes são os valores que levam a função ter uma imagem zero, para a imagem ser zero. Por isso que falo o zero da função. Então, são os pontos que quando eu substituir, se eu substituir aqui em cima o x por 2 ou por menos 1, se eu realizar as continhas, o resultado final vai ser zero. Então, é o f de x que vai para zero, é o zero da função. Então, eu posso representar dessa maneira. O valor que eu encontrei para raiz, seguido do zero. Daí, para representar no gráfico, por exemplo, eu iria colocar o x sendo 2 e o y é 0. Então, aonde que vai se encontrar? No próprio 2. Agora, o menos 1, aonde vai se encontrar? No próprio menos 1. Já que eu estou fazendo aqui, o que eu faço agora? Eu vou identificar o coeficiente C, o número sozinho. Ou também, eu posso falar o termo independente da função. Como assim termo independente? O número sozinho. Ou coeficiente C, o número sozinho, o número independente, o termo independente, o coeficiente independente. Então, é o menos 2. Então, o menos 2 é o valor onde a parábola vai passar pelo eixo Y. Então, eu venho aqui no eixo Y e vou colocar o menos 2. Eu sei que a parábola vai passar no menos 2. Posso fazer a curva aqui? Posso.
Ah, mas vamos fazer o vértice, professora, a coordenada do vértice? Vamos, ó. Então, eu vou achar o x do vértice. Eu tenho que as raízes são 2 e menos 1, então eu acho o ponto médio. Eu somo as raízes, né, e divido por 2. Eu tenho 2, vou somar com um negativo, vai sobrar 1, tá? 1 dividido por 2 é 0,5. Essa é a coordenada do x do vértice. Então, é meio positivo. Então, seria aqui, ó, 0,5. O x do vértice. Para calcular o y do vértice, basta substituir. Vai ficar x ao quadrado menos x menos 2. Então, aqui, ó, vai ser 0,5. 0,5 ao quadrado menos 0,5 menos 2. Tá? 0,5 vezes 0,5, vou fazer a continha aqui para vocês. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 0, 0, com 2 que subiu, 2. 0 vezes 5, 0, 0, 0. Duas casas decimais, olha, eu venho aqui e conto duas casas decimais. E coloco a vírgula. Então, dá 0,25. Eu devo 2. Eu devo 50 centavos, eu fico devendo 2,50. Eu devo 2,50, pago 25 centavos, eu vou ficar devendo 2,25. Esse é meu y do vértice. Então, é menos 2,25. Um pouquinho abaixo aqui do menos 2. Ligando a coordenada, seria... Eu vou trocar o menos 2 para cá. Aqui menos 2,25. Agora, eu tenho a curva da parábola. Deixa eu ver se eu acho uma caneta colorida aqui. Vem aqui bonitinho. Lembrando que o vértice ele representa o eixo de simetria, né? Então, a gente tenta fazer algo bonitinho aqui. Ok? Esse foi a representação gráfica daquela função. Encontrei as duas raízes, encontrei a coordenada do vértice e o coeficiente independente aqui, o coeficiente C, é onde a parábola passa pelo eixo Y. As raízes é onde passa o eixo X. Aqui, no caso, é ponto de mínimo, porque a concavidade feliz voltada para cima, A positivo. Então, o vértice representa o ponto mínimo da parábola, tá bom? Pessoal, no outro vídeo, eu só vou mostrar utilizando ali, identificando no programinha, tá? E vou passar os exercícios para vocês, ok? Abraço!